A política do Distrito Federal tem personagens que atravessam décadas. Alguns passam, outros permanecem. E há aqueles que, independentemente das turbulências, sempre encontram uma forma de continuar no centro do poder. Wellington Luiz de Souza Silva nasceu em Brasília em 1966, filho de nordestinos. Policial civil de carreira. Durante 12 anos presidiu o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Ali aprendeu algo essencial na política. Mobilização é poder, narrativa é poder, estrutura é poder. Saiu da corporação, mas não saiu do jogo. Filiado ao Partido Social Cristão, foi eleito deputado distrital em 2010. Pouco mais de 10 mil votos. Um começo modesto, mas suficiente para entrar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só que o primeiro mandato já começou sob sombra. Em 2011, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal cassou seu mandato por captação ilícita de recursos de campanha. E o Tribunal de Justiça do DF abriu processo criminal contra o deputado distrital Wellington Luiz, do PMDB. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por peculato e fraude em licitações. O parlamentar é acusado de desviar R$105 mil de uma emenda para um evento esportivo do Varjão em 2012. Ele teria usado o dinheiro para pagar uma viagem à Europa. Dinheiro irregular, uma palavra que pesa. Cassação, uma palavra que ecoa. Mas a política brasileira tem múltiplas instâncias. O caso subiu e o Tribunal Superior Eleitoral reverteu a decisão. Mandato devolvido, jogo reiniciado. Legalmente estava resolvido. Politicamente, a cicatriz permanece. Anos depois, já no movimento democrático brasileiro, Wellington é reeleito em 2014. Uma das menores votações entre os eleitos, ainda assim suficiente. Na política, às vezes, não é preciso ser o mais votado. Basta estar no lugar certo, na articulação certa, no grupo certo. Em 2018, tenta novo mandato. Não consegue. Fica de fora das urnas, mas não fica longe do poder. É indicado pelo governador Ibanez Rocha para presidir o metrô do Distrito Federal. Após recomendação do Ministério Público, não assume o metrô. Vai para a presidência da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, a CODAB. Há quem diga que esse órgão é um grande cabide de emprego eleitoral, onde negociatas são realizadas por debaixo dos panos. Quem entende Brasília sabe, habitação é território sensível. Terreno é influência. Regularização é capital político. Recentemente, em uma sessão da Câmara Legislativa, onde se decidia a votação para o projeto de lei que empenhoraria os bens públicos do Distrito Federal em favor de cobrir o rombo bilionário que o Executivo colocou à capital federal, o cidadão, ao se manifestar, foi agredido por injúria moral, palavras desferidas do presidente da CLDF. Talvez para pagar sua mãe, só se foi. Olha, eu não dou. Se tem um tipo de coisa que eu não... Logo em seguida, deu ordem aos policiais legislativos para retirarem grupos de manifestantes. Que seja retirado. Primeiro esse aí. Possa retirar imediatamente. Bora. Possa retirar. Bora. Possa retirar imediatamente. Imediata. Sou um fascista. Vai, sai. Pode retirar imediatamente. E entre eles estava o temido Cabo Vitório, que denuncia parlamentares que não cumprem a real atribuição de seus mandatos. Então, foi bem assim. O deputado Wellington Luiz, ele xingou a mãe do manifestante aqui. Aí pediram para conduzir o Vitório para fora. Então a gente está cumprindo aqui as diligências normais, né? Agora o porquê disso é que aqui é a casa do povo, né? A gente tem que saber baseado em quê, porquê dessa ordem, né? Por favor,
você me informa ali, por favor, me retiro. Você está querendo aparecer porque o rapaz está gravando. Tô mesmo. Você está querendo aparecer. É um direito meu. Eu vou poder Tô gravando ele. Tô gravando ele. Porque serve como Tô gravando ele, não tô gravando sua imagem não. Meu celular você não toca. Eu tô gravando ele. Eu tô gravando ele, entendeu? Eu retenho o seu telefone. Eu tô gravando ele, se não aparece na imagem. Absolvido. A justiça fala nos autos, a política fala nas ruas. E então, o retorno. Wellington volta à Câmara Legislativa. E não volta pequeno, volta presidente da casa. A cadeira mais poderosa do legislativo local, e é aqui que a história ganha outra camada. Porque presidir a Câmara não é apenas organizar sessões, é definir ritmo, é decidir o que anda e o que morre na gaveta, é aceitar ou arquivar pedidos, é controlar a pauta, é ter a caneta. Pedidos de impeachment contra o governador Ibanez Rocha foram protocolados. A crise envolvendo o Banco de Brasília, o BRB, e operações financeiras de 16 bilhões de reais que geraram questionamentos públicos aumentaram a pressão. Eu acho super importante isso, porque é isso. Quer dizer, a população do Distrito Federal está sendo enganada por esse salafrário faz um tempão, né? Ele tem uma folha corrida de serviços prestados à extrema-direita, ao bolsonarismo, ao golpe, à tentativa de golpe, que a gente ontem estava falando, é incrível que esse cara não tenha sido investigado sobre o papel dele na tentativa de golpe. Quer dizer, liso, né? Ele é liso. E o problema dele não é que ele falou com o Borcaro. Não, ele falou com o Borcaro. Falar com o Borcaro, ele pode até chegar falando, até o presidente Lula falou com o Borcaro. Sim. Só que o presidente Lula pegou 12 bilhões do povo brasileiro e entregou pro Borcaro. Foi isso que esse cara fez. Então esse cara tem que se haver com isso. Ele não, pode até ser que não vá até um impeachment, mas o desgaste político de você pegar 12 bilhões, eu se tivesse me candidatando em Brasília, ia falar o que daria para fazer com 12 bilhões em Brasília. Dava para pegar e transformar aqueles bairros periféricos ali de Brasília em Alphaville. Isso é um absurdo. O BRB foi usado só para salvar um banco falido ou também para camuflar recursos do PCC? O escândalo do BRB não acabou com a tentativa de compra do Banco Master. Você precisa saber disso, porque o que a Polícia Federal trouxe agora é ainda mais grave. O patrimônio do BRB já estava sendo rifado, mesmo antes da compra do Banco Master. Sabe como? Daniel Vorcaro e 2 amigos viraram acionistas do BRB. É isso mesmo, eles compraram uma fatia do banco para fazerem todo esse esquema criminoso por dentro. Não sou eu que estou dizendo isso. A Polícia Federal abriu uma nova linha de investigação que aponta o uso de fundos de investimento para a compra de ações do BRB. Traduzindo, um esquema de laranjas para possível lavagem de dinheiro público. Agora a pergunta não é só quanto dinheiro saiu do BRB, mas como eles prepararam o banco por dentro para receber esse esquema. E o que fez o presidente da Câmara? Arquivou pedidos. Para aliados, responsabilidade institucional. Para críticos, blindagem política. A linha que separa a prudência de proteção é fina e quase sempre invisível para quem observa de fora. Recentemente, decisões judiciais atingiram a concessão de imóvel ligado ao presidente da Câmara. A Justiça determinou suspensão. Não é condenação, não é sentença final, mas é alerta. Sempre que o nome de um presidente do Legislativo aparece associado a concessões públicas, a pergunta surge automaticamente: houve privilégio? Houve favorecimento? Ou apenas coincidência administrativa? A política brasileira se alimenta de zonas cinzentas. Wellington construiu sua trajetória dentro do Estado. Polícia, sindicato, parlamento, presidência da Câmara, cargos estratégicos no Executivo, décadas orbitando o poder. E aqui entra a pergunta que o cidadão brasiliense não entende. Como alguém transita por tantas estruturas, enfrenta a cassação, responde a acusações, é absolvido, perde eleição, retorna ao comando da Casa Legislativa e continua sendo peça central do tabuleiro? Há quem diga que ele visa cargo vitalício no TCDF. Isso explica as manobras e blindagem para não perder a jogada final. Dessa forma, fica explícito quem vai indicá-lo.
A base precisa permanecer forte, sem debandadas, e o executivo mantém o acordo. É assim que funciona o sistema. É competência política? É articulação de bastidores? É força de grupo? Ou é simplesmente o retrato de um sistema que se retroalimenta? Não há condenação definitiva que o afaste da vida pública. Não há decisão judicial atual que o impeça de exercer o cargo. Isso é fato. Mas também é fato que sua trajetória é marcada por episódios que, isoladamente, podem ser explicados. Juntos, formam um padrão de tensão constante entre legalidade e legitimidade. Legalidade é cumprir a lei. Legitimidade é convencer a sociedade. E são coisas diferentes. Quando um presidente de Câmara arquiva pedidos que poderiam atingir o chefe do executivo, ele age dentro de suas prerrogativas. Mas a pergunta política permanece. A quem serve a decisão? Quando um parlamentar tem um mandato cassado e depois devolvido, a justiça encerra o caso. Mas o eleitor decide e se esquece. Quando um processo por peculato termina em absolvição, o processo jurídico acaba. Mas o debate público continua. E quando a justiça suspende concessões envolvendo quem ocupa o topo do legislativo, o mínimo que se espera é transparência absoluta. A democracia não morre apenas com escândalos comprovados. Ela enfraquece com a repetição de dúvidas. Wellington Luiz é, hoje, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não é um político periférico. É o centro da engrenagem legislativa. Cada pauta que entra, cada pedido que é aceito ou arquivado, cada articulação interna, passa por ele. O Distrito Federal vive crises cíclicas envolvendo bancos públicos, contratos, disputas judiciais e tensões entre executivo e legislativo. Nesse cenário, o presidente da Câmara não é figurante, é protagonista. E protagonismo exige escrutínio. Este não é um tribunal, não é sentença, não é condenação. É uma exposição de fatos públicos, cassação revertida, processo por peculato com absolvição, nomeações estratégicas no executivo, arquivamento de pedidos de impeachment, decisão judicial, suspendendo concessão de imóvel, peças reais, documentadas. A pergunta final não é jurídica, é política. O poder está sendo usado para proteger a instituição ou para proteger pessoas? A resposta não está apenas nos autos. Está na consciência do eleitor. Porque, no fim, mais forte que qualquer decisão judicial é a memória coletiva. E em Brasília, memória é algo que costuma ser curto, talvez curto demais.